Olá, a Univale recebeu o troféu de primeiro lugar no ranking estadual e segundo no ranking nacional pela participação no Desafio Empreendedor Universitário. O professor Marcos Aurélio Batista, que é coordenador dos cursos de gestão em recursos humanos e também de marketing da Univale em Balneário Camboriú, foi um dos premiados aí pelas indicações, pelo número de inscrições. A gente vai saber do professor o que é esse desafio empreendedor universitário, como ele funciona e como isso estimula os alunos a se tornarem empreendedores depois de terminarem o ensino superior. Obrigado, professor, pela sua presença aqui. Professor, na realidade, o que é esse desafio empreendedor universitário promovido pelo SEBRAE, que a Univale participou e foi premiada? Na realidade, o SEBRAE ele estimula as entidades educacionais e ele abre espaço para que elas se candidatem a receber um suporte técnico e financeiro, né? A Univale, nesse ano de 2014, através da direção do CCESA Gestão, a professora Luciana, encaminhou um projeto juntamente com o professor Caio e a professora Cristina Balsini. E nesse projeto, com várias atividades a serem desenvolvidas durante todo o ano. E com esse projeto a Univale ela foi contemplada e o SEBRAE passou a ser parceira da Univale. Né? A partir disso, durante todo o ano, como eu falei, foram feitas várias atividades, entre palestras, cursos e várias atividades procurando o tempo todo desenvolver os alunos nessa característica que é justamente ser empreendedor. Né? Isso envolveu todos os cursos do CCESA Gestão, tanto administração, marketing, recursos humanos, comércio exterior, e todos os cursos além de outros campos como Itajaí, Balneário Camboriú, Cobrasol, Tijucas, que eu me recordo, acho que é isso. Como é que é feita essa metodologia? Os alunos, eles participam dessas atividades, de jogos, e vão sendo avaliados, é isso, professor? Na realidade, assim, eles têm uma plataforma onde os alunos se cadastram. Nesse cadastramento, existem várias atividades, desde jogos, e todos os jogos, eles são jogos totalmente educativos e formadores. Né? Existe também cursos online, existe o plano de negócios, existe várias atividades. O aluno, ele vai participando dessas atividades, isso é continuamente. Na realidade, encerrou agora 30 de outubro, mas continua. Se a pessoa entrar no Desafio Universitário do SEBRAE, ele pode se cadastrar e continuar participando. E ele vai pontuando, né? Então, daí eles premiam os alunos com maior pontuação. Dentro disso também existem outras categorias, que é o plano de negócios, como os alunos também, inclusive alunos da Univale, estão concorrendo, que a premiação parece que agora é na quinta-feira. Então existe essa premiação, existe a possibilidade de o aluno ele ter uma ideia, aplicar essa ideia e também poder pôr em prática um plano de negócio através desse incentivo. Exatamente, eles trabalham em todas as frentes, né? Um primeiro momento desenvolvendo, onde o aluno, como eu comentei, nesses jogos eles podem estar treinando e se preparando, o tempo todo de tomada de decisão. E a decisão errada acaba repercutindo no resultado, né? E depois ele pode estar partindo para fazer o plano de negócio da sua empresa e achando interessante o SEBRAE, ele está apoiando esse trabalho. Existe algum tipo de mercado que tenha sido mais procurado pelos alunos a partir dos planos de negócio, professor, pelo que o senhor percebeu, por exemplo, a segmentação do mercado, não? Eu não tenho muito acesso aos planos de negócio que foram desenvolvidos, mas a maioria dos que eu conheço, eles foram para a categoria de serviços, né? Talvez pela característica dos nossos cursos, que são prestadores de serviço, né? De gestão. De gestão, né? Então vai mais por esse lado do marketing, da prestação de serviço. Exato. Mesmo. Então eles caminham para
para esse tipo de serviço, como é o caso dos nossos alunos, nós temos lá na administração e também no marketing e na gestão de recursos humanos. Então, os nossos caminharam para esse segmento de ter a sua agência de marketing, a sua agência de recursos humanos. Uhum. Professor, a questão desse incentivo do SEBRAE e de outros prêmios, né, na questão do fomento, né, por exemplo, hoje existe recursos para que esses alunos possam sair e implantar um negócio, por exemplo, como aqui tem a incubadora da Univale, a incubadora aí de empresas da Univale? Existem várias instituições que estimulam o empreendedorismo, né? O SEBRAE é através disso. Esse ano nós tivemos também o Prêmio Santander, que ele também estimula, e a própria Univale, ela faz todo esse trabalho, tanto nas disciplinas específicas de empreendedorismo, como nas áreas transversais. E além de ter a incubadora, né? Que ela está sempre procurando estimular os alunos a participarem e estar se desenvolvendo. Falar em incubadora, a gente tem uma matéria aqui que a gente fez para o Canal Futura também, mostrando o exemplo aí de alguns alunos, né, do curso de oceanografia, que desenvolveram aí uma pesquisa para trabalhar com microalgas para aviários. Então, eles estão na incubadora e estão desenvolvendo e também participando de projetos, captando esses recursos e fomentos para que a empresa saia da incubadora e se torne independente, que esses produtos possam chegar ao mercado, possam convencer lá os empresários. A gente vai dar uma olhadinha na matéria para a gente ver assim, o incentivo ao empreendedorismo dentro da universidade também. Do conhecimento em sala de aula, os futuros oceanógrafos começaram a aplicar a ideia no papel e abriram uma empresa dentro da incubadora tecnológica da Univale. Um passo importante para o empreendedorismo dos alunos. Durante o processo, a gente proporciona várias atividades assim, que possam incrementar esse espírito empreendedor e principalmente organizar a questão da gestão da empresa deles. Mas é no laboratório que as cepas das microalgas vão se transformando no produto que deve ser aplicado para reduzir a poluição orgânica provocada pelos aviários e servir como complemento na ração. O que a gente fez? Na verdade, nós unimos exatamente um processo biológico natural das algas, que é retirar compostos inorgânicos dissolvidos na água, de nitrogênio e fósforo, exatamente para remediar um efluente que até então ele tinha um tratamento convencional. Aliado a isso, nós iremos utilizar essa biomassa de microalgas para retornar ao processo de produção, agregando valor ao alimento. Um fotobioreator sustentável que funciona por energia solar foi projetado pelos jovens empreendedores para o cultivo e filtragem das microalgas. É um material delicado, mas que promete resultado a médio prazo. Já existem atualmente fotobioreatores para cultivo de microalga, mas o que a gente fez foi criar o nosso próprio fotobioreator para as nossas condições de trabalho, para as nossas necessidades. Então ele está sendo todo adequado, visando auxiliar para que a gente possa completar o nosso objetivo, que é de realizar o saneamento e produzir a microalga. A gente já vem com o projeto aproximadamente há 1 ano e 3 meses, que foi quando a gente pensou em, de fato, pensar em alguma empresa e que trabalhasse com microalgas. E aí apareceu o Prêmio Santander de Empreendedorismo, foi onde a gente enviou em primeiro momento a proposta e aí conseguiu fomento para estar dando início nessa fase da empresa, que é a chamada startup, né, que é onde precisa de ajuda, fomento, investimento e que é muito difícil de conseguir porque também envolve pesquisa, né? O pessoal tem dificuldade de estar investindo quando não se tem um produto em mãos ainda. Curso na nossa área, as pessoas acabam voltando muito mais para a parte acadêmica e acabam fazendo mestrado, doutorado e muito pouco procuram empreender ou abrir a própria empresa. Então serve mesmo de incentivo, a universidade está incentivando a gente a divulgar dentro da universidade para que outros alunos sigam esse mesmo caminho. Você tem se dividir entre o lado de pesquisador, né, e também de administrador. Sim, estamos se dividindo bem entre essas duas partes. Mas a alga, apesar de ser difícil, com certeza é a parte mais fácil para a gente. Se depender dos prêmios que os jovens já ganharam, as microalgas podem ser uma das soluções para o meio ambiente e a saúde do consumidor.
Então a gente, pelo menos até o final desse ano, a gente tem recurso suficiente para dar continuidade nos projetos e evoluir nesse projeto e melhorar cada vez mais para estar bem refinado para conseguir o que realmente importa, que é abrir uma unidade produtora, conseguir nosso primeiro investidor que acredita nesse projeto e pode estar melhorando também o produto dele, que são as aves que ele vai vender. E que reflexos pode ter no alimento, no frango que a gente vai comer no dia a dia, quando esse sistema for implantado? Bom, a microalga em si, ela tem um poder antioxidante muito forte, na verdade. Então, é principalmente por aí que a gente espera trabalhar. Ela vai trazer um benefício da antioxidação para o frango, sendo que ela não vai trazer efeitos colaterais também para a ave. Então, ela vai combater a oxidação, processo inflamatório, tem se mostrado eficiente também no combate à salmonela, a reduzir a mortalidade de pintos e também a questão da pigmentação, que é o que a gente espera que também aconteça na carne. A carne vai ficar mais vermelha, as partes gordurosas também vão ficar mais vermelhas, ela vai ter um aspecto mais vivo, mais brilhante do que a carne comum. Mentalidade aí de alunos também, né? A gente viu a entrevistada, a Juliana, né, falando que realmente a universidade está incentivando, né, para que eles se tornem empreendedores. Ao invés de ir para pesquisa, dar aula, fazer mestrado, doutorado, também tem essa possibilidade de ser empreendedor, né? Aí Sim. É um ramo difícil, é um ramo da pesquisa, mas só que eles estão colocando em prática, né, professor? Isso é interessante quando você pensa que o profissional ele tem que estar empregável no mercado, né? E ele está empregável, ele tem que estar em condições de ter o seu próprio sustento. Então a Univale tem essa preocupação. Porque ela não está preparando só colaboradores, só funcionários ou só gestores. Ela procura que o funcionário efetivamente, que o aluno, ele tenha condições de se manter ou de ter a sua própria empresa. Acho que a maioria dos cursos de gestão, falando do CCES a gestão, todos eles têm a disciplina de empreendedorismo justamente para isso. Então, além de estar trabalhando em cada uma das disciplinas, ela se preocupa com isso. Nos cursos de marketing e RH acaba acontecendo isso. No final do curso, eles têm essa disciplina. Então, eles estão se preparando para ser um profissional técnico e chegando no final, eles têm a possibilidade de sair e montar seu próprio empreendimento, né? Que é ou uma agência de recursos humanos ou uma agência de marketing. Algum tempo atrás a gente via, uns 5, 6 anos atrás, em Balneário Camboriú falando particularmente, não existiam agências, não existia a cultura das empresas de pensar em agência, tanto de marketing quanto recursos humanos. Hoje a gente já percebe essa necessidade, as empresas cada vez mais estão precisando desses profissionais, né? Ok, professor, a gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto a conversar com o professor Marcos Aurélio aí sobre empreendedorismo universitário. A gente vai saber um pouquinho também sobre o segredo aí do empreendedorismo. Sei que muitos brasileiros têm o sonho aí de ter um negócio próprio. Começa na universidade assim, com esses desafios, com toda essa carga teórica, mas a prática lá fora também é importante. É um instante só. Olá, o Painel Univale está de volta. Hoje o nosso convidado é o professor Marcos Aurélio Batista, coordenador dos cursos de gestão em RH e também de marketing da Univale do campus de Balneário Camboriú. A Univale que ontem ganhou o prêmio do primeiro ranking aí, do desafio universitário, empreendedor universitário, e também o segundo lugar no ranking nacional de participação no desafio empreendedor universitário. É um desafio importante aí porque forma empreendedores, os acadêmicos que estão saindo do curso e que querem ter os negócios, dar uma boa base de conhecimento. Professor, a gente viu ali esses alunos em empreendedores, né? Já galgando aí, subindo os degraus, assim, colocando a empresa em prática, né? Sim. Na prática, professor, eu sei que todo brasileiro tem esse sonho de ter um negócio próprio, de ter um empreendedorismo. Na prática, como que isso funciona? Tendo essa boa base, como participar desses desafios, ter uma boa base teórica, a pessoa vai chegar na prática preparada, professor? Ou ela precisa ainda correr muito atrás da... Esse estar preparado é muito relativo, né?
Quando você trabalha na gestão, a gente sempre fala que a pessoa, para ser competente, ela tem que ter três características, né? Que é o CHA, é muito conhecido, né? Que é o conhecimento, habilidade e atitude. O conhecimento e a habilidade, a Univale se empenha para que isso seja atingido, né? Também depende de cada um dos alunos, depende do empenho. Agora, a questão de atitude, a questão de comportamento, a questão de ser, isso são características que é muito própria do indivíduo, né? E nesse momento, considerar também o empreendedorismo também é muito de característica, porque são características que a pessoa tem que ter, que é a iniciativa, a proatividade, a persistência, né? Como nós vimos o caso dos meninos ali. Eles têm uma brilhante ideia e eles estão persistindo naquilo. Eles têm que correr riscos calculados, então isso são características próprias da pessoa. Daí se pergunta, mas então não temos como ajudar? A gente sabe que toda característica, a gente não consegue mexer efetivamente na característica, mas a gente consegue mexer no comportamento, né? Então, as pessoas podem passar a ter um comportamento diferenciado, elas podem ser preparadas para essas atividades, que é o que o Desafio Sebrae procura fazer. Antes de fazer o plano de negócio, ela procura trabalhar através desses jogos que parecem jogos que não têm alguma utilidade, mas na realidade ele procura trabalhar essas características, né? Como a própria questão da persistência. Tem jogos, tem um jogo, por exemplo, que eles têm que completar o ano inteiro de produção, né? Então chega lá por maio, junho, eles começam a ter dificuldade, muitos desistem, enquanto alguns continuam e vão tentando. A própria iniciativa, a tomada de decisão, né? Então todas essas questões são do indivíduo. A gente contribui, por isso todo esse projeto Empreenduca, assim foi denominado aqui na Univale, para trabalhar também esses comportamentos no jovem, né? Eu creio que, assim, às vezes a persistência ela vai diminuindo a partir do momento que o tempo vai passando e ele não vê um certo lucro, né, professor? Mas é preciso esperar e ter estratégias também, né, para que esse lucro possa vir, né? Existe também a coerência de mercado. A gente sabe que o mercado hoje ele muda muito rapidamente, né? O que é uma tendência hoje, amanhã pode não ser mais. Existe essa coerência. Inclusive ontem uma das atividades desse projeto Empreenduca, foi uma palestra com o José Dornelas, que é um grande expert em empreendedorismo. Uma das coisas que ele falou é isso, que a média hoje de retorno e tal diminuiu, né? As grandes empresas hoje elas têm, as maiores empresas elas têm 18 anos somente no mercado, né? Que antes a gente sempre pensava. E o tempo de retorno, eles estão 2 anos, 3 anos, você tem que ter esse feedback. Então, essa persistência também tem que ter uma coerência, né? E correr riscos que são calculados. Isso vai, isso vai lá no plano de negócio, né, professor? A partir do momento que faz o plano de negócio, a pessoa tem que prever as metas e também o tempo que vai dar de retorno de lucro, né? Exato, ele tem que fazer a última das atividades, ele tem que fazer o retorno do investimento, né? O cálculo do retorno do investimento, e ele vai perceber e tem que estar monitorando se isso efetivamente acontece. Como eu disse, o mercado hoje ele é muito interessante, porque ao mesmo tempo que ele é generoso, ele absorve novas ideias, ele está sedento por novas ideias. Ao mesmo tempo, ele é, digamos, infiel, né? Ele se acha interessante hoje, daqui a pouco já não acha mais. Eu creio que aqui na nossa região, como uma região sazonal, né, e principalmente nessa época do ano, criam-se vários negócios na expectativa de faturar só no verão e se constrói aquele castelo de areia, né, professor? Exatamente. Isso não é bom também, né? É preciso gastar um tempo em empreender, mas é um negócio que se perpetue também, né? Exatamente. E hoje, quem mora em Balneário e região há mais de 20 anos atrás, a gente lembra que as pessoas trabalhavam 3 meses e ficavam o resto do ano vivendo daquela rentabilidade. Hoje a gente sabe que isso não acontece, né? E uma empresa ela tem que sobreviver, ela tem que se manter o ano inteiro.
Então, realmente, isso é um grande problema. E, claro, até em decorrência de custos fixos e tudo, é complicado, você não consegue ter essa sobrevivência somente mais da alta temporada. E esse também é um equívoco das empresas que aqui se instalam, né? Até porque elas têm que se manter o ano inteiro para manter um padrão de serviço, né? Exatamente. O padrão de serviço também determina muito o sucesso dos empreendimentos, né, professor? Totalmente, né? E daí vem essa questão tanto da gestão de pessoas quanto do marketing, né? A gente costuma falar dentro das áreas da administração, as 5 grandes áreas, que é produção, financeiro, marketing, recursos humanos e materiais. Geralmente o empresário, a primeira coisa que ele faz, vamos reduzir custos. Ele corta o marketing e os recursos humanos, né? Ele se foca somente na produção. E é um dos grandes erros, porque a questão é a qualidade desse serviço. Qualidade não é mais diferencial, qualidade é obrigação, né? Então ele não se preocupa com seus colaboradores, falando em gestão de pessoas, e não se preocupa com o cliente. Ele acredita que o seu produto por si só vai se vender, que é um outro equívoco, né? A gente vê no setor de turismo aqui da região, Balneário Camboriú já está com uma outra mentalidade, né? Mas a prestação de serviço em si no turismo, antigamente havia uma rotatividade muito grande, quando ainda existe algumas praias aqui da região, como Bombinhas, a gente vai num restaurante no outro ano a pessoa já não está mais lá, o padrão de serviço cai, né? Então é preciso investir. Já outros restaurantes, sim, exatamente em Bombinhas também, mantêm os empregados o ano inteiro, tá? Porque fazem um diferencial para trazer clientes. Então, esse serviço diferenciado, esse padrão de qualidade é que também dá um suporte para o empreendimento, né, professor? Nós temos aqui em Balneário exemplos de restaurantes e justamente se percebe o resultado final nessa questão falando de colaboradores, né? Tem restaurantes que não conseguem sequer decorar o nome dos colaboradores de tanta rotatividade que tem, né? Na contrapartida, como tu falou, tem restaurantes que os funcionários estão lá 5, 10, 15 anos e a gente percebe claramente que são empreendimentos sólidos, que o cliente volta, até porque o cliente, quando ele vem de uma temporada para outra, ele quer chegar no empreendimento, quer encontrar o garçom que lhe atendia, que saiba da mesma forma. O recepcionista do hotel e tudo mais, né? Então, assim, não são todas, existem empresas que se preocupam com esses dois segmentos, outras empresas não, elas se preocupam somente com a questão da produção. E daí vivem nessa constante luta, né? Sazonalidade também, né? Altos e baixos, né, professor? Exato. Agora, professor, onde que estão as maiores chances aí de empreendedorismo no mercado? Hoje, quais são os maiores focos? O grande foco hoje é a tecnologia, né? Existem grandes oportunidades, é a questão da tecnologia. Eu vi recentemente uma entrevista também, que outra grande oportunidade é justamente na questão do marketing. Está surgindo vários profissionais de marketing específicos, né? Web marketing, entre outros, que também é uma grande oportunidade. Eu até achei interessante, das 10 novas oportunidades, 7 eram de marketing. E com a era virtual, né, também não requer muito investimento na realidade, né? Exatamente. Pode ser um home office, trabalhar em casa, né? Exatamente. Nós temos casos de pessoas que montaram a sua empresa, só que elas não têm escritório físico. Elas trabalham em casa, como são consultores e tal na área de marketing, eles vão nas empresas, acompanham, fazem essa assessoria e desenvolvem todas as ferramentas, todos os produtos em casa. Isso já facilita bastante também, porque a sobrevivência. Porque na realidade não exige um custo inicial muito alto, né, professor? Exato, porque o grande problema das empresas são os custos fixos, né? Porque a partir do momento que você começa a vender, você vai ter, claro, custos variáveis. Mas o aluguel, colaboradores, essa questão são custos fixos que são muito complicados se você não tem uma renda, uma carteira de clientes que seja sólida. Né? Tá certo, professor. Obrigado aí pela sua presença aqui. A gente espera aí que continue aí nesse desafio, né, os alunos, para que saiam empreendedores realmente, que o mercado precisa girar
a economia também com esses empreendedores, né? A Univale, né, se mostrou, né, que está participando, está empenhada, ganhou o primeiro lugar. Não foi mérito meu, só eu tive uma pequena parcela porque ela ganhou a estadual, né? Esse é o mérito de todo esse trabalho. Inclusive no CCES a gestão, a professora apresentou, foram envolvidos 5.000 alunos nesse projeto. Ok, professor, obrigado pela sua presença aqui, viu? Obrigado. O Painel Univale fica por aqui, até o próximo programa.